belo município de Venâncio Aires. E conosco está o primeiro sargento do Corpo de Bombeiros de Venâncio Aires, o Vanderlei Teixeira, está participando, vai participar com nós via Meet. O pessoal do Corpo de Bombeiros está bastante corrido esta semana e não foi diferente também para o Vanderlei. Agora acredito que está na sua residência, está mais tranquilo. Mas, então, um prazer falar contigo. Eu há muito tempo converso com o Vanderlei já, mas é a primeira vez que tenho o prazer aí de conduzir uma entrevista com o Vanderlei Teixeira, primeiro sargento. Tudo bem, Vanderlei? Boa noite. Tudo bem, boa noite a todo ouvinte aí da Rádio Tenente. Tô por casa nesse momento. Estava de serviço ontem, hoje então por casa. Muito bem, Vanderlei. E os últimos dias têm sido bastante corridos e aproveitando também o ensejo, a gente iria entrevistar, né, Cícero? Sim. O tenente Luciano, né? Primeiro tenente Luciano Machado de Moraes, comandante do Corpo de Bombeiros de Venâncio Aires, ele seria entrevistado de hoje. E depois, na sequência, devido a alguns compromissos, a gente estava previsto para a entrevista também com o sargento André dos Santos. E várias coisas acontecendo, ocorrências acontecendo, inclusive sobre o nosso tema, que é os incêndios em mata, né, e incêndios em vegetação, de um modo geral. E é com ele que a gente ouve agora, tem uma entrevista dele por telefone, a gente conversou agora há pouco, e ele faz um balanço do que está sendo esse momento aí importante, perigoso, crucial em que vive o município de Venâncio Aires, mas também hoje de tarde, por exemplo, Lajeado, Arroio do Meio, Estrela, Bom Retiro, a gente teve diversas ocorrências envolvendo fogo em vegetação. Nós vamos ouvir o sargento André dos Santos. Isso, antecedendo. Então, a continuação aqui com o Vanderlei. Isso mesmo. Que, inclusive, o Vanderlei, eu tinha hoje de manhã ainda falei, eu acho que a entrevista vai ser contigo, porque o negócio está corrido. E tá. Então, antes dele, o Vanderlei aproveita para ficar acompanhando conosco esse áudio do Santos, é isso? Isso aí. Vamos lá, então. Vamos lá. O comandante não vai conseguir chegar aqui para conceder entrevista, e eu já estou indo para a 6ª ocorrência do dia. Já está entrando outras ligações aqui para fogo em mato. Foram já 5 ocorrências, agora indo para a 6ª ocorrência de fogo em mato. Eu vou te passar alguns dados rapidinho aqui, porque não vai ser possível participar da entrevista aí. De novembro até agora, foi em torno de 212 ocorrências, mais essas 6 de hoje. Dessas 212 ocorrências, 60 ocorrências foram de fogo em mato, terreno baldio, cultura agrícola e fogo em lixo, né? Então, recomendação nossa é não atear fogo em nada, porque muita gente procura atear fogo em vegetação, em galhos, em folhas para se livrar e no fim perde o controle e acaba causando incêndio, né? E acarretando em diversos prejuízos aí, tanto na agricultura, como já queimou várias lavouras de milho aí na cidade, na vegetação, os matos, os animais aí, né, são prejudicados por esse fogo em mato aí. Daí de mais relevante assim que a gente teve nos últimos dias aí de ocorrência, a gente teve em linha Tangerinas, queimou uma casa, um galpão e 4 estufas em uma única ocorrência. Tivemos um incêndio em residência na Vila Brantes, onde populares conseguiram resgatar um senhor idoso, porém a sua esposa, já de idade lá, com dificuldade de locomoção, veio a falecer lá, entrar em óbito no meio do sinistro lá do fogo. Em relação à estufa de fumos, já tivemos 18 ocorrências esse período agora, dessa safra, né, 2021-22. Em relação às ocorrências de estufa de fumo, o que a gente recomenda? Não escorar bastões, sacos na estufa, não deixar adubos empilhados, fazer a limpeza da estufa interna e externa, né? Cuidar muito com a amarração das varas,
a colocação das varas nos andaimes, respeitar a recomendação de temperatura, né, para secagem, não apertar a temperatura ali, aumentar para poder secar mais rápido, né? E depois que ocorreu o sinistro, o que a gente recomenda? É não abrir a porta da estufa. Pode até botar uma mangueira para dentro de um suspiro ali e ministrar água para dentro para baixar a temperatura, né? Ligar para os bombeiros, deixar alguém, principalmente como é interior sempre, né, na estrada principal ali, balizando para nós chegar na ocorrência com a maior rapidez, né? Tá ok, Cícero? Infelizmente, devido à demanda aqui, não vai ser possível, tá, meu amigo? Um abraço aí para todos, tá? Tá certo, agradecendo então ao Sargento André dos Santos, Corpo de Bombeiros de Venâncio Aires, o pessoal que está se dobrando lá para poder atender essas ocorrências, atender a imprensa, no caso nós aqui, né, na Rádio Independente, buscando informações para levar para os nossos ouvintes. Também agora o Sargento Vanderlei Teixeira, primeiro sargento, Vanderlei Teixeira, que também, depois do dia de trabalho aí corrido, nos atende, né, com toda seu conhecimento, e agora vai trazer mais informações para a gente aí, né, Márcio? Exatamente. Márcio, claro. Cícero e Márcio, aqui, para completar o que o Santos passou para vocês, eu já tinha feito um levantamento, até porque também vou participar do programa da Rádio Terra de Venâncio mais tarde, né? Para vocês verem, a última estiagem grande que nós tivemos na região foi final de 2019 e 2020. Então eu fiz o comparativo das ocorrências que deram naquele período de 1º de novembro até 13 de janeiro, tá? Para vocês compararem com o que está acontecendo agora. De 2019 e 2020 foram 55 ocorrências de fogo e mato, vegetação, entulhos e lixos, tá? Em Venâncio Aires só, e Mato Leitão não teve, que é a nossa área também. Esse ano, agora com essas 6 que os Santos estão atendendo hoje, já são 66 na área de Venâncio, mais 3 na área de Mato Leitão. No mesmo período, 2019, 2020, ocorreram 7 ocorrências de estufa de fumo, nós já estamos já na 18ª. E em residências, naquele período, residências, indústrias, demais ocorrências assim de incêndio, foram 21 ocorrências de 2019 e 2020, e agora 21, 22 também está no mesmo número, 21 ocorrências. Mas se a gente pegar os dados aqui, aumentou bastante em relação àquele período que foi uma estiagem muito grande também, né? Que nem o Santos falou ali, as ocorrências, o fogo em mato, fogo em vegetação, pode ser causado acidentalmente por bitucas que o pessoal joga, né? Ou um vidro, um caco de vidro que tiveram no local, assim, pela irradiação do sol ali, vai aumentar a caloria no local até que vai chegar a um ponto de combustão espontânea e vai pegar fogo no local seco. Claro, a gente sabe que tem alguns casos aí que existe a maldade de certas pessoas que colocam fogo, né, para ver os bombeiros correndo, acham bonito a viatura com a sirene ligada, correndo rua fora, né? Mas não pensam no prejuízo que dá não só na parte material ou financeira que pode ter de se espalhar por outras, próximo, pegar em residências, outras propriedades, mas também dependendo do material que está queimando ali, a pessoa respirar aquela fumaça com algum produto tóxico, né? E deve ter alguns casos, a gente sabe que em outras regiões é comum aí de pessoal pegar e colocar fogo para limpar a sua roça depois que fez a colheita, né? Então, de repente, pode estar trazendo essa cultura também para a nossa região, né? Que pode acontecer isso, não estou dizendo que aconteça, mas o iniciar o fogo, por acaso, eu acho que só seria caso mesmo de bitucas ou algum pedaço de vidro, porque o demais a pessoa tem que colocar fogo. Não tem como explicar o início do incêndio dentro de um pedaço de uma tora que está caída no chão. Não tem como explicar isso aí, né? E a quantidade de ocorrências, que nem hoje o pessoal estava no local, daqui a meia hora já estava em outro local, distante de uns 2 quilômetros um do outro. Então, o pessoal está se descuidando e alguns que estão sendo mal intencionados, né?
para ver a gente correndo para lá e para cá, e não se dão conta também que a água que a gente utiliza é a mesma água da nossa rede da Corsã. Então, quanto mais água a gente gastar, menos vai sobrar para a população. E a tendência é daqui uns dias a Corsã aí vai ter que fazer um rodízio, para ouvir falar que se faria um rodízio na parte alta e na parte baixa da cidade aqui, porque não vão ter água suficiente para toda a população de Venâncio Aires. A utilização da água é muito relativa à proporção do incêndio também, né, Vanderlei? Depende, ou há uma Isso. média, assim, agora de água que vocês estão utilizando por ocorrência? É que assim, nós temos os sopradores e os batedores. Perfeito. Acompanhando as viaturas. Então, se é um fogo mais rasteiro, a gente utiliza eles para combater o incêndio. Mas se é um fogo que está mais alto, as chamas, não tem como combater com batedor e com soprador. Aí tem que ser utilizar água mesmo, né? E em alguns casos também há necessidade de aceiros, né? Sim, ontem mesmo houve um fogo numa lavoura de milho, já tinha colhido lá, e o próprio agricultor lá nos auxiliou fazendo um acero com o trator lá, e provavelmente foi com discos, porque eu não estava na ocorrência, né, naquela não cheguei aí, mas nos auxiliou bastante. Então, se tem uma patrola perto, uma retro, o que for que tiver ali que puder nos auxiliar para fazer um acero, a gente utiliza, a gente pede ajuda, assim, muitas vezes os próprios proprietários do local que está queimando. Antes ainda da tua pergunta, Cícero, aproveitando aqui que o nosso ouvinte está nos fazendo um alerta, olha só, e bem pontual a respeito do tema que a gente está tratando. O ouvinte comenta que em deslocamento, inclusive está então sintonizado aqui conosco, em deslocamento de Estrela a Lajeado, ele percebe fumaça e muito provável um fogo em vegetação nas imediações da BR-386, ali na altura do Atacadão, próximo ali onde tem a ponte do Arroio Boa Vista, próximo onde aconteceu o acidente, né, o ano passado. Então a gente agradece ao ouvinte do telefone final 5062, que então passou aqui. Ele está identificado para nós, mas disse que não gostaria de se identificar no ar. Mas então esta questão deste provável fogo, mais um fogo em vegetação também aqui na nossa região, ali no município de Estrela, certamente em seguida, se confirmar esta informação também, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado para controlar este sinistro, Cícero. Exatamente, são situações que a gente vê, o primeiro sargento Vanderlei, sobre essas questões envolvendo até um fogo inocente às vezes, né? O Corpo de Bombeiros de Venâncio essa semana estava fazendo bastante alerta com relação a isso, com o fogo, aquele fogo que se chama ali de, o cara até um pouquinho de lixo, vai ali e queima o lixo. Só que não se dá conta que atrás daquele lixo, embaixo daquele lixo, tem uma vegetação bastante seca, causada por causa da estiagem, né? E isso pode causar um incêndio de grandes proporções, porque ultimamente a gente tem visto o fogo tem tomado mais proporções, os bombeiros atendendo 2 até 3 ocorrências simultâneas, como foi o caso de hoje. Os bombeiros de Lajeado foram atender Estrela e os de Estrela estavam atendendo em Bom Retiro do Sul. O perigo é muito grande, né? As pessoas têm que se conscientizar. Sim, até tô falando isso aí, a gente está tendo uns dias que tem um vento fraco, não está muito forte o vento, né? Mas qualquer fagulhazinha dentro disso, você colocou fogo um pouco de lixo, num galho seco. Não, aqui tem um local seco, a pessoa seguro, a pessoa imagina que esse local seja seguro, né? Mas um leve vento ali que vem, que levante uma brasinha, já cai num local que está seco lá, ele não vê, daqui a pouco o fogo se expande, embora e não tem como segurar depois, né? E dependendo a região que for aqui da cidade, do interior, né, o tempo-resposta nosso, vocês imaginam um caminhão que nem os nossos ali, o peso que tem, né? Até chegar ao local, no interior aí, 15 minutos, isso é muito tempo do jeito que está tudo seco. Então, às vezes o pessoal diz, mas os bombeiros estão demorando. Na verdade, a gente está indo o mais rápido possível, só que como está muito seco, o fogo se espalha rapidamente. Então, às vezes a gente chega, já tem uma área bem grande queimada, né? E até às vezes correndo risco, que nem ontem houve o risco que estavam próximos à residência.
Aí tu imagina, chega próximo à residência, não precisa nem o fogo pegar na residência, basta o calor das chamas, do fogo e mato, que já vai ser o suficiente para começar um incêndio numa residência também. E Vanderlei, primeiro sargento Vanderlei Teixeira, já houve a necessidade de, agora neste ano, nesta temporada, de auxílio de outras corporações? Aqui em Venâncio houve o caso esse que o Santos falou para vocês antes aí, das 4 estufas que pegaram fogo, e aí junto ao galpão e a residência veio Santa Cruz nos dar apoio. E na virada do ano a gente deixou avisado se precisasse apoio lajeado, e também Santa Cruz, que foi na madeireira Arras lá que deu um incêndio, mas graças a Deus deu para ser controlado e ficou somente numa parte da madeireira lá, e a gente contou bastante com o auxílio lá do pessoal deles, da brigada de incêndio, o pessoal mora ali perto, tem rede hidráulica, então por telefone nós já orientamos eles a irem molhando as paredes, as madeiras que tinham lá, e deixar isolado onde estava o fogo, mas que veio dar apoio por enquanto uma vez, e tomara Deus que não precise vir mais, né? Verdade. Agora, muito importante também as empresas que conseguem manter as brigadas de incêndio, são realmente de extrema importância. Sim, não, eles têm um treinamento periódico lá, aqui em Venâncio, na região toda, então nossa região em si aqui, a preocupação em dar treinamento para o pessoal da Brigada de Incêndio, seus brigadistas, é muito grande. Aqui em Venâncio as empresas dão bastante atenção para isso, eles estão sempre fazendo treinamentos, né? Claro, a Brigada de Incêndio, eles têm um treinamento básico ali, a pena que nem todas as empresas conseguem ter o mesmo EPI, o mesmo material que a gente tem de proteção, né? E muitas vezes eles podem se assustarem com o calor intenso do fogo e aí eles ficam mais de longe, uma coisa que a gente, com o EPI, a gente consegue se aproximar mais. Mas tem muitas empresas aqui na cidade que estão investindo nisso, não só no treinamento, mas no material também para o uso dos funcionários. Teve uma situação que chamou muita atenção há poucos dias, que foi uma propriedade rural também, que a família perdeu, se não perdeu tudo, praticamente tudo. Foi uma situação bastante delicada, que vocês também trabalharam por um bom período, né, Vanderlei? Sim, foi essa ocorrência aí que veio uma guarnição de Santa Cruz nos dar apoio. Nós fomos com as viaturas disponíveis que a gente tinha aqui na cidade, deslocamos para lá, né? E aquele dia o que combinou assim para prejuízo assim do proprietário, eu acredito que foi o vento, que o vento levou não só o fogo, mas o calor em direção às outras estufas, ao galpão e à residência. Talvez se o vento tivesse em sentido contrário, evitaria esse dano maior para essa família, né? Uma coisa que a gente sempre torce quando a gente está indo nesses fogo em vegetação, fogo em mato, é que o vento esteja a nosso favor, ou seja, quando a gente chega no local, ele está virado contra o local que já queimou, não em direção a residências ou aonde tem um mato que está seco. Então a gente torce muito por isso. Bom, e em termos, Vanderlei, de estufas de fumo também, houve um acréscimo, como o senhor mesmo citou há pouco, são 11 a mais nesse período, que se comparado na safra, no período 2019-2020, agora 2021-2022. Esta seca, este calor, ele também interfere nesta questão, neste aumento na queima das estufas de fumo? O calor, eu acredito que até possa influenciar, só que eles têm lá os termômetros das estufas ali, né? Então, eles têm que tomar os cuidados básicos, que é colocar as telas ali, ser bem amarrado o fumo lá, que vai nas varas lá em cima, né? Para evitar que caiam ali, que possam iniciar uma fagulha, iniciar um incêndio, né? Ou passar da temperatura, tem uma temperatura, ser bem sincero, não sei certo qual é a temperatura que eles secam o fumo, né? Mas se ela estiver muito alta, essa temperatura pode haver a combustão espontânea lá dentro da estufa, né?
Mas a temperatura externa, eu acredito que ela não influencia diretamente dentro da estufa. Então, realmente uma coincidência, e agora a gente está vivendo este calor tão intenso e este aumento tão expressivo assim na questão das estufas de fumo. Bom, Vanderlei, e o verão, sem dúvida, pelo menos este agora, e eu sou sincero também, neste tempo que eu trabalho na editoria de polícia aqui na Rádio Independente, eu nunca fiz tanta notícia relacionada a Corpo de Bombeiros. Realmente o Corpo de Bombeiros, tanto de Venâncio, Lajeado, Estrela, Encantado, voluntários de Teutônia, enfim, estão trabalhando e muito. E também ainda agora tem a questão dos afogamentos, o cuidado que o pessoal precisa ter nas águas, né, Vanderlei? Com certeza, até pelo próprio calor, né? O pessoal quer se refrescar e às vezes pode haver o descuido da pessoa na água ali, não conhecimento também do local, né? Que está se banhando. Então, onde é sempre num descuido que acontece o afogamento, né? Nossa região aqui a gente tem alguns locais que tem salva-vidas, né? Mas não é que nem balneários, até algumas regiões aí do rio, do próprio Rio Taquari, na região aí de Lajeado, Estrela, Encantado também, né? Mesmo que tendo a água mais baixa, poderão existir alguns poços, né? E geralmente tem, o pessoal procura aquele local ali que está um pouquinho mais fundo, eu vou nadar, ali está melhor. Então deve ser bem observado ali o local que estejam se banhando. E até o correto é ter alguém que conheça o local para passar informações para quem estiver ali, né? E outra coisa, criança, próximo à água, a gente piscou o olho, eles adoram água, né? Eles adoram, se jogam para dentro. E se tu não tiver bem atento ali, quando se der por conta, tu perdeu uma criança e some rapidamente na água. Tá certo. E o primeiro sargento Vanderlei Teixeira, já há um bom tempo no Corpo de Bombeiros, e quanto às atividades, soube que também está prestes a deixar a corporação, é isso mesmo, primeiro sargento? É, isso aí, já solicitei a minha reserva, dia 1º de março agora, próximo, vai fazer 31 anos que eu tô no Corpo de Bombeiros, é uma vida, né, que o cara tem ali, né, mas tem um momento que a gente tem que optar pela escolha, ou continuar, né, ou então dar uma parada, descansar um pouco e deixar para os mais novos também. Tem bastante gurizada nova aí que entrou nos bombeiros, né, espero que nesse período todo quem conviveu comigo aproveitou a experiência que eu tive nesses anos, principalmente na parte de atendimento pré-hospitalar, foi aonde eu me especializei mais, né? Mas a gente sempre conversava com soldados novos que iniciavam aí, passava orientação para eles, né? Então é um momento que chega da gente dar uma descansada já. Olha que 31 anos já foi bem proveitoso. Fiz bastante atendimentos, não só ocorrências de incêndio, de acidentes, em palestras, em diversos auxílios, né? Então, a minha parte, eu acredito que fiz bem feito, procurei fazer o melhor possível, né? Nos atendimentos, principalmente de acidentes, parada cardíaca, enfim, nessa parte aí. Graças a Deus pude ajudar muitas pessoas, salvar muitas vidas, mas sempre com o auxílio de Deus. Então, sempre, quando saía para as ocorrências, eu pedia para ele me iluminar e fazer o melhor possível para a pessoa que eu estivesse lá atendendo. A gente nunca sabia quem é que a gente ia atender, podia ser um desconhecido, a maioria das vezes eram pessoas desconhecidas, muitos amigos, né? Mas tive a infelicidade de um acidente que eu fui atender. A vítima mais machucada, digamos assim, não vou dizer mais grave, né? Era o meu filho de 4 anos na época, né? Então, quando cheguei no local que eu vi que era ele, o atendimento, assim, ele foi inicialmente como fosse por uma pessoa estranha. Todo o primeiro atendimento, até colocar dentro da viatura para deslocamento, mas aí depois tem aquela parte da razão do pai. Tu sabe que as consequências que pode dar numa batida
na cabeça, ele estava sangrando bastante, né, pelas lesõezinhas que ele tinha, né? Então a gente vem aquela parte emocional do pai também. E uma outra ocorrência que me marcou bastante foi um colega nosso que infartou. Aí uma viatura estava trazendo ele já para o hospital, e no caminho nós encontramos essa viatura, passei para a ambulância que eu estava ali, e inicialmente aquela parte toda de razão né, como profissional, e daí no momento que chegou uma outra ambulância daí do SAMU com o médico, que o médico assumiu então a ocorrência, naquele momento vem aquela parte emocional de tu ter um colega que tu trabalhou 28 anos junto ali, praticamente quase todo o serviço junto, e aí tu vê que não tinha como reverter aquela situação deles. Então, teve diversos momentos de emoção, de acidentes gravíssimos com 9 vítimas fatais. Então, tem história para contar. São 31 anos aí que eu procurei me dedicar da melhor forma possível, tanto para atender a quem eu conhecia e quem eu não conhecia. A gente sai do quartel querendo chegar o mais rápido possível no local da ocorrência, independente que for, pode ser um fogo e vegetação que a gente está indo, até um acidente mais grave, a gente procura ir o mais rápido possível, independente se a gente vai chegar lá, se for um amigo ou um conhecido da gente ou não, a maneira de deslocamento e o pensamento sempre é o mesmo. Isso aí não é só meu, eu acredito que de todos os bombeiros aqui do Venâncio, da região, do Rio Grande do Sul, do Brasil todo, essa seja o nosso pensamento, que a gente faz uma promessa na formatura lá, quando a gente se forma, né, bombeiro, e a gente procura levar para o resto da vida essa promessa aí de melhor atender a população em si. Tá certo. Vanderlei, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela gentileza de nos atender, assim, em cima da hora também. Em cima da hora. Uma bela entrevista, né, Cícero? Uhum. E sucesso. Acima de tudo, sucesso e, claro, saúde, Obrigado, paz. né? Primeiro Sargento Vanderlei Teixeira, obrigado. Um abraço para ti, Márcio. Um abraço aí para o Cício, para todos que estão escutando. E, mais uma vez, vamos reforçar, né? Eu sei que as pessoas que têm consciência não estão colocando fogo. Quem está fazendo isso aí são pessoas que têm uma má índole mesmo, né? E quem vê fazendo isso aí, se puder identificar uma foto, um vídeo, o que for, isso é bom, a gente faz para fazer um registro na delegacia, porque é um crime ambiental que estão fazendo, né? Colocando fogo, pode ser na beira da estrada, no meio do campo, né? Mas quem pegar uma pessoa fazendo isso aí, se puder fazer uma imagem, alguma coisa para a gente poder levar adiante, seria bom também. Tá certo, agradecemos então, né? Primeiro Sargento Vanderlei Teixeira, de Venâncio Aires, Corpo de Bombeiros de Venâncio Aires, trazendo um pouco da história dele e essas